Diz meu querido papai, diz rapidamente meu querido papai, mais alto papai, nós te parabenizamos de todo o coração com muita alegria. Pelo seu aniversário, porque você está quase sempre ocupado com coisas importantes e muitas vezes não sabe o que estamos fazendo. Deve reservar um tempo para você e mostrar tudo o que aconteceu aqui no Império. Seu pai está na guerra, sua mãe está em uma terra estrangeira queimada. Meu besouro voa, isso também é luz. O radical hoje é simplesmente radical. E o mais total já é total o suficiente. Para o campo de economia. Sentamos em uma tribuna lá embaixo e nossos olhos se deparam com isso novamente. O repórter de rádio não precisava mostrar respeito. Ele era um discípulo confiável de seu Führer. Sozinho e ainda assim amigavelmente cumprimentando a todos. O Führer, o chanceler do Reich, Adam Hitler. O repórter criou o mito e acabou acreditando nele quando o funcionário doutor Joseph Goebbels descobriu. Sua figura de culto, ele dizia ser escolhido por Deus. Esse homem era o seu Messias. Entrada de diário, novembro de 1939, e aqueles grandes olhos azuis como estrelas. Ele fica feliz em me ver, fico tomado de felicidade. Ele está lá, aperta minha mão, depois fala por meia hora com ironia, humor, sarcasmo, seriedade, fogo e paixão. Este homem tem todas as qualidades de um rei, o verdadeiro campeão do povo, o futuro ditador. O anseio profundo e persistente por um homem forte, um líder com convicções firmes e o desejo ardente por palavras fortes, discursos poderosos e mensagens impactantes. Sua palavra tem, sua aliança é por nós. Os companheiros mais antigos do Führer olham para ele e encontram força, confiança em Deus. Um homem de grandeza verdadeiramente espetacular. Um homem de Süstadt precisa de Somonen, que seja um tambor para ele e o siga, cegamente. Acredito que Hitler me tinha em alta estima como um seguidor muito leal, como um nacional-socialista absoluto e como um homem incrivelmente capaz em seu papel como ministro da propaganda. Mas, em nenhum momento, eu jamais ouvi qualquer indício, por menor que fosse, de uma verdadeira amizade ou sequer de um relacionamento minimamente amigável ou cordial. O líder e sua senhorita líder. O mestre e seu aprendiz. Quando o Dr. Goebbels, cercado de rivais pelo favor de seu Führer, palavras de elogio ou um tapinha no ombro bastava para animá-lo. Mas, acima de tudo, meu caro doutor, hoje devo agradecer a você, que há 10 anos recebeu de mim uma bandeira que você hasteou corajosamente na capital do Reich e transformou em estandarte da ideia nacional socialista. Em novembro de 1926, Hitler enviou o escritor fracassado para a Cova dos Leões em Berlim, onde o Partido Nacional Socialista estava definhando. Coube a Goebbels a tarefa de conquistar o poder. O arrivista vindo da Renânia. Diante da chance de sua vida, ele se lançou ao trabalho com ambição, agilidade e total falta de escrúpulos. Acima de tudo, queria ser notado.
Os movimentos eram os movimentos de um tribuno do povo. Aquele corpo magro, um pouco pequeno, uma cabeça desproporcionalmente grande e uma boca inacreditável. Uma boca que cortava o rosto de forma peculiar. E o que realmente me chamou a atenção nele naquela época foi que ele já possuía algo de marionete em si, uma característica notável. Não. Como agitador, Goebbels rapidamente foi direto ao ponto. Mas como orador, ele ainda era um pouco inexperiente. Uma nação inteira cai em desespero. Não haveria absolutamente nenhuma esperança para o futuro da Alemanha se nós não estivéssemos lá para ajudar e apoiar. Ele insistiu em seu jornal, o ataque. O ataque fora do tempo. Isso foi absolutamente horrível, absolutamente horrível. Então, coisas como essas foram permitidas por esses leões, mas o povo, uma parte do povo, acreditou nisso. E foi assim que Goebbels conseguiu atrair uma grande parte da pequena burguesia e até mesmo do chamado proletariado da época para o seu lado. Goebbels entendeu que poderia conquistar as ruas através do terror, se conseguisse. Manchetes sensacionalistas e gangues de brutamontes violentos, ameaças explícitas e incitamentos perigosos, agitação social e violência desenfreada, os líderes regionais acolhem os feridos e até mesmo as mortes trágicas. Para eles, as mortes têm um valor de publicidade inestimável. O culto à morte como uma arma de propaganda poderosa e eficaz. Foi aqui que tudo começou. Viver, talvez não saibamos como fazê-lo plenamente, mas morrer, isso nós sabemos fazer com uma certeza inegável. Participei de vários desses funerais, inclusive do Horst Wessel, cuja morte é praticamente um exemplo clássico de como algo assim pode ser explorado propagandisticamente. Ele apresentou Horst Wessel como filho de um pastor, um estudante íntegro, um idealista que lutou pela cruz gamada, que compôs uma canção e a fez ser cantada por seus companheiros e assim por diante. Ele criou esse mito de Horst Wessel e ele perdurou até o colapso. Em sintonia com esse hino, a República caminhou para a ruína. Após 1933, essa canção tornou-se um hino sagrado na Alemanha que precisava ser tratada com uma certa reverência. Se você não levantasse a mão, era insultado. Se levantasse e fosse reconhecido como judeu, era insultado 3 vezes mais. Portanto, era uma situação muito desagradável, tanto por causa da saudação, quanto por causa dessa canção. A marca de fogo atiça as chamas com a camisa marrom. Ninguém vê a Alemanha em chamas. Sabíamos sobre piras acesas por meio de imagens em livros de história na Idade Média, mas em nossa época isso é algo inesperado. E à luz bruxuleante e intensa dessas chamas crepitantes, o rosto de Goebbels mudou repetidamente, e não para melhor de forma alguma. Havia algo profundamente desumano e perturbador naquilo, algo verdadeiramente assustador. Pensei em Goebbels. Quem era ele? Um jornalista que nunca conseguiu um emprego de verdade, um autor cujos livros foram repetidamente rejeitados por diversas editoras, apesar de seu talento inegável. E eu pensei, como jornalista, isso já aconteceu muitas vezes na história do mundo. Um jornalista fracassado, um autor fracassado pode acabar ali queimando os livros da concorrência. Foi um grande triunfo para o pequeno e dedicado doutor. Ele queria acender o ódio. Acredito que ele acreditava no ódio, inclusive em causa própria. Goebbels não gostava das pessoas.
Ele particularmente odiava agora que estava no poder. Ele fez os outros sofrerem como se fossem culpados por seus anos de fracasso. Mas às 10 horas ele começou com Deus. Isso se realiza com uma força repentina e avassaladora, mas também com uma impressionante e notável disciplina masculina, uma dedicação inabalável. Que vocês ainda não conhecem de fato ou que talvez nunca tenham visto antes. Goebbels usou a violência brutal e indiscriminada contra as lojas judaicas, que eram propriedades de cidadãos judeus, como uma forma astuta e calculada de mostrar ao povo alemão, de maneira muito clara e inegável, quando mais tarde os alemães veriam o regime nazista em cores brilhantes e vívidas, quase como se a tomada do poder político fosse reencenada meticulosamente para o cinema, com todos os seus detalhes e nuances cuidadosamente planejados e executados para o público em geral. Por isso, fico feliz hoje de poder celebrar com vocês, segundo o antigo costume, a cerimônia de conclusão da estrutura. Seu novo Ministério de Propaganda, sede da lavagem cerebral e da sedução em massa. A partir daí, ele lança uma campanha de propaganda sem igual que toma conta do país inteiro. A tecnologia era nova. A mensagem era que Barbarit pensava em controle. Esse é o segredo da propaganda. Saturar completamente a pessoa que a propaganda está tentando alcançar com as ideias da propaganda sem que ela sequer perceba. É claro que a propaganda tem uma intenção. Mas a intenção deve ser tão habilmente e tão virtuosamente disfarçada que aquele que deve ser influenciado por essa intenção não perceba isso de forma alguma. Aqui, o controlador da imprensa alinhou seus agentes e eles obedeceram à risca. A gente se sentia, ou melhor, eu me sentia relativamente livre e sempre acreditei que poderia escrever o que quisesse. Mas, curiosamente, só anos depois, ao ler antigos artigos meus daquela época, eu me surpreendia com o estilo contido com que eles haviam sido escritos. Era realmente como se, em espírito, estivéssemos em posição de sentido, esperando ordens. Mas tínhamos, e isso foi feito com sábia previsão, um jornalismo alemão disciplinado, de modo que nem precisávamos dar ordens em momentos cruciais. Um vento fraco soprava ao redor da imprensa. Claro, não há discussões agora. Como resultado, esses jornalistas se tornaram arautos sobreviventes da ditadura, pois anteciparam a linha do partido. Saindo por motivos... Porque, por essa importante razão, conduzimos uma nova e abrangente consulta popular. Todo mundo sabe que o povo alemão está realmente unido e incondicionalmente por trás do governo nacional socialista. Imagens com os quilômetros mais eficazes e impactantes de filme. As verdadeiras e autênticas imagens de legado de Goebbels pretendiam enfeitiçar e cativar, unir colunas de pessoas, fomentar a irmandade alemã, criar um culto ou em um mundo caótico e incerto. Essa era a promessa fatal e sedutora das imagens, que prometiam ordem, segurança e um senso de pertencimento. Assim, este é um cargo de imensa e significativa importância para o venerável sumo sacerdote, que agora se encontra tão completamente submisso e subjugado ao seu próprio e poderoso feitiço, quanto o foi o seu criador original no momento da sua concepção e manifestação. O Terceiro Reich como um feriado nacional contínuo. O espetáculo grandioso, o cenário deslumbrante e o mestre de cerimônias, cercado entre seus fiéis seguidores, apresentavam-se de forma magnífica. O formador de opinião captava para observar forja no humor do povo, a ideia de uma pesquisa de opinião pública. Aperto de mãos fazia parte do trabalho.
Isso realmente me alegra muito, que tantos estejam aqui presentes com a insígnia dourada do partido. Eles têm filhos, então eu fico até um pouco envergonhado com a situação. Quantos você tem? 3. Isso não é nada. Não há motivo para o ministro se envergonhar do tamanho de sua família. Ele havia cumprido fielmente seu dever de chefe de família, exatamente como em um anúncio publicitário. O pequeno Hinlander percorreu um longo caminho e queria que todos vissem isso. A família modelo do Terceiro Reich. Sua esposa Magda veio de uma boa família. Ela era um bom partido e um membro leal do partido. Um casal em um estilo verdadeiramente atraente e que era do gosto de Hitler. Um marido exemplar, um homem de família, com essa mulher ao seu lado, que era sua parceira. Ele interpretou o homem da floresta, um indivíduo selvagem e poderoso, que desfrutava plenamente do poder e da influência que possuía. Símbolos de status do Tracy, entre outras coisas que ele possuía e exibia com orgulho. Até ele mesmo admitia que era um pouco caro. O bon vivant, que era um verdadeiro apreciador das coisas boas da vida, gostava de viajar para a Itália, o país do Duce, onde ele podia desfrutar da cultura, da culinária e da paisagem deslumbrante. Como exemplo brilhante, ele representava o império de Hitler. Ele gostaria de ter sido ministro das Relações Exteriores. De volta para casa, ele aceitou uma propriedade rural da cidade de Berlim. Os estúdios Universal Film pagaram pela reforma. Não havia absolutamente nada de corrupto em suas ações. Era apenas um gesto profundo e sincero de respeito e admiração. A casa da família ao lado. Uma residência verdadeiramente sem igual em sua beleza e singularidade arquitetônica, destacando-se em toda a vizinhança. Seu inabalável dever para com a pátria, um compromisso que sempre mantiveram com grande dignidade e honra, ainda era, para o mundo exterior e para todos que os observavam, a personificação perfeita da felicidade doméstica e da harmonia familiar, um exemplo a ser seguido por muitos. Ele adorava as crianças e elas o adoravam. Eu brincava com as crianças de forma celestial e isso já me impressionava muito, porque eu nunca tinha visto isso antes, que um pai pudesse brincar tão maravilhosamente com os filhos. E aquilo era uma vida familiar impecável, não era? Mas então, de repente, tudo mudou, como se uma maré alta de palavras vazias tivesse invadido e tomado conta. Não somos pregadores moralistas, mas sim pessoas renascentistas de mente aberta e queremos expressar isso também na opinião pública. E foi exatamente isso que ele fez, sem nenhum constrangimento. Como chefe do cinema alemão, ele explorou sua posição descaradamente, usando jovens atrizes para inflar seu próprio ego. Ele era adepto do famoso teste do sofá. Era sempre a mesma coisa. Então ele realmente gostava de poder relaxar um pouco. E eu vi uma conversa tão charmosa, eu realmente não fiz nenhum esforço, porque provavelmente estava com muito medo. Eu queria mesmo dar uma volta de carro com ele, e ele sempre gostava de passear à noite. E perguntou se eu faria companhia para ele. Então, o que alguém pode fazer numa situação dessas? Nós dirigimos por toda a cidade, cruzamos de um lado para o outro, e então pegamos uma estrada e havia uma grande cerca, e ali havia uma floresta. E a cerca também se abriu sozinha. Entramos de carro e lá havia uma casa, um pequeno bangalô no alto de uma colina acima de um lago. Então alguém abriu a porta e depois ele fez fogo, ou alguém fez fogo e me ofereceram algo, me sentei e conversamos. Bem, e então ele começou a dar em cima de mim. Achei isso simplesmente inaceitável e assustador, de verdade. E perdi totalmente o interesse pela minha carreira, isso é certo. Ele me prometeu tudo o que eu poderia ser. E eu fiquei tão histérica que ele acabou desistindo e então me disse: assim você não vai fazer carreira, foi o que ele me disse. Isso foi numa sexta-feira à noite, ou talvez domingo à noite, acho, ou segunda,
não lembro exatamente. A caminho do estúdio, ou antes de continuarmos o filme, todos nós recebemos uma ligação dizendo que o filme havia sido cancelado. Qualquer um que conhecesse Tim sabia que ele teve uma doença óssea na infância que deixou seu pé direito atrofiado. Ele foi excluído do grupo dos fisicamente aptos e odiava nada mais do que a imperfeição. Das experiências de juventude como pessoa com deficiência física, ele desenvolveu certos defeitos de caráter, isso pode-se dizer, e entre eles estava uma sede de vingança, sim, um desejo de retribuição. Sem dúvida, ele não conseguia esquecer quando alguém o magoava. Ele guardava isso por toda a vida. Resumindo, ele também desenvolveu traços negativos que atribuo absolutamente às experiências de sua infância. Sem dúvida, seu relacionamento com as mulheres também foi fortemente influenciado por essas experiências de infância e isso teve um efeito inibidor em seu caráter. Teve um impacto significativamente negativo, causando grandes repercussões e desafios consideráveis. As consequências dramáticas e impactantes em um filme de propaganda de Joseph Goebbels, como o Terceiro Reich, para que se possa entender plenamente, desempenhando o papel principal e central, sua querida nação e seu povo. Na verdade, eu amava o amor dele. Ele me amava tanto que eu me entreguei a esse amor. Mas, infelizmente, ele contou isso para a esposa dele e, no dia seguinte, ela foi até Hitler e contou tudo de forma diferente do que realmente aconteceu. Ela disse a ele que eu havia me intrometido no casamento deles e mentiu. E Hitler mandou chamar Goebbels e exigiu dele a palavra de honra de que ele terminaria comigo. Receio que não somos muito bem vistos na corte. Por que você acha isso? Não, certamente não para sempre. Vou conversar com meu pai nos próximos dias. E Hitler reuniu todos os seus principais colaboradores no Obersalzberg, um local de grande importância. Magda Goebbels queria se divorciar. Ela já estava a ponto de pedir o divórcio. Goebbels queria renunciar, abdicar e ir para o Japão como cônsul. E disse: se eu tiver que vender gravatas no Japão, não me importo, mas quero abdicar. Então, Hitler fez um escândalo terrível e, claro, ficou furioso. Ele precisava desesperadamente do Goebbels e, por isso, não podia de forma alguma aceitar essa situação e, consequentemente, fez um escândalo verdadeiramente tão grande. Então ele, com uma voz firme, disse: muito bem, tentem viver juntos por um período de 3 meses. E se depois desses 3 meses completos vocês me disserem com toda a certeza que realmente não conseguem viver mais juntos, então eu concedo o divórcio. Claro que, na verdade, não era essa a sua intenção principal de forma alguma. Ele só queria ganhar tempo. Está realmente difícil para mim. Semanas e semanas intermináveis. O tempo vai passar mais rápido para vocês do que imaginam. Desta vez, Goebbels foi recebido friamente no Berghof. Para Hitler, o escândalo era um constrangimento. Um caso amoroso durante a crise dos Sudetos era simplesmente inadmissível. A amante, sem escolha, teve que ceder completamente às ordens e aos desejos de seu mestre. Ele, de forma inabalável, valorizava muito mais a aprovação e o reconhecimento de Hitler do que o amor ou o afeto de qualquer mulher que pudesse surgir em sua vida. Hitler deu friamente a ordem de que, em 48 horas, essa mulher, Barrova, fosse enviada de volta a Praga. Ela era tcheca. E assim foi feito. E a partir desse momento, Hitler considerou Goebbels, para a grande alegria de seus inimigos, Röhm e outros, como descartado. Isso o deixou tão abatido que ele não foi mais convidado para as refeições habituais na chancelaria do Reich. E o Führer realmente o colocou de lado. E foi nessa fase que percebi o quanto ele era dependente disso, assim como um alcoólatra depende da garrafa.
Ou seja, ele ansiava por um gole da garrafa. Ele ansiava por ser recarregado de energia pelo Führer novamente. Seu Chanquet, inesperadamente 9 de novembro, nas ruas de Munique, os velhos lutadores estavam comemorando Hitlers golpe fracassado, com a notícia de que um diplomata alemão foi baleado em Paris. Compré aé. E agora Goebbels farejou uma oportunidade de se fazer lembrar novamente e de se destacar perante o Fürsten e alertou sua SA de Berlim, que estava totalmente sob sua influência. Com ela, ele conquistou Berlim na época, abriu caminho para eles nas ruas e agora queria mostrar que era um incansável, o 100% dedicado, e incitou essas pessoas e os PLPs contra a ralé. Os judeus contra os comércios judaicos. Novembro de 1903, fui à recepção do partido na antiga prefeitura. Grande reunião. Expliquei a situação ao Fürsten. Ele decidiu deixar a manifestação continuar e retirar a polícia, para que os judeus sentissem o povo. Uma decisão correta. Dei as ordens relevantes à polícia e ao partido. Então, falei brevemente. Para a festa que lhe deram o trovão e os aplausos, todos correram direto para os telefones. Agora o povo agiria. Eu estava prestes a retornar ao Hotel M quando eu disse que o céu estava vermelho sangue e que a sinagoga estava em chamas. Nós a tínhamos apenas onde ameaça. Outros edifícios, além disso, deixamos queimar. Enquanto eu voltava para o hotel, as dores nas janelas, o forro de madeira, bravo, bravo. Encenado com raiva pública. Ele tinha um ACF. Com essa ação de Barbark, ele se autodenominou o mais radical odiador de jujubas. Acredito que tanto Adolf Hitler quanto Joseph Goebbels estavam profundamente convencidos de que existia uma vasta e perigosa conspiração judaica em todo o mundo. Os judeus eram, na visão deles, uma parte significativa da população que, infelizmente, tinha que ser completamente exterminada. Acho que isso ficou claro desde o primeiro momento. Ele disse detalhadamente que a guerra seria declarada aos judeus, que os judeus estavam errados em não levar isso a sério. Houve um discurso de Goebbels em que ele disse que a imprensa judaica, pois ele era o senhor da imprensa, nos ridiculariza. Mas eu lhes digo, disse Goebbels, chegará o dia em que os judeus perderão o riso. Isso já é um programa para Buchenwald e Auschwitz? Não tenho certeza. Eles devem se enfurecer. Um dia nossa paciência vai se esgotar e então a boca mentirosa dos judeus será calada. Uma agitação política como essa era absolutamente indispensável para o chefe de Estado, o próprio Adolf Hitler, que precisava manter o controle e a atenção da nação. Além disso, eu precisava dele para incitar a guerra, mas ele cuidadosamente esconde seus planos de invasão de seu quartel-general em Berlim. O maior desfile militar já visto, um evento verdadeiramente grandioso. E o Anjo da Face, uma figura enigmática. Estou firmemente convencido de que a paz na Europa deve ser mantida. Continuo firmemente convencido de que, se houver uma guerra, ela será a maior desgraça para o mundo, independentemente de como termine. Tanto os vencedores quanto os vencidos só poderão colher a mais terrível desgraça e a mais profunda miséria com isso. O azar, quando a guerra estava prestes a fazer com que caíssemos de volta para o terceiro lugar, com a Wehrmacht de Hitler avançando sobre a Polônia. Goebbels apresenta o acompanhamento musical. Uma guerra de palavras. É assim quando a Luftwaffe alemã ataca. Ela saberá atingir até mesmo o mais culpado dos culpados. Os inocentes seriam os primeiros e mais vulneráveis a serem atingidos. O astuto e belicoso guerreiro armado Goebbels estava ativamente buscando apoio da opinião pública internacional para a sua agressão contra a Polônia, procurando desesperadamente validação e justificação para o seu ódio irracional e profundamente enraizado.
2 de novembro. 1903, uma viagem pelo gueto. Saímos e inspecionamos tudo de perto. É indescritível. Eles não são humanos, são animais. Esta não é uma tarefa humanitária, mas sim cirúrgica. É preciso fazer incisões aqui, bastante radicais, de uma só vez. No final do ano de 1940, vários rostos de judeus da Polônia ocupada foram mostrados detalhadamente nos cinejornais da época, revelando a dura realidade. E quando o novo dia amanheceu novamente, após essa apresentação tão impactante, ele disse que, de fato, não conseguia imaginar esses judeus retornando para o nosso convívio, para a nossa sociedade, de forma alguma. Então, se perdêssemos a guerra, inimaginável. Mas minha esposa e eu, nós já conversamos sobre isso de vez em quando. Isso nós não vamos mais presenciar. Nós vamos nos matar. Ele realmente os insultou. Olhem para isso, esse é o verdadeiro rosto do criminoso, e assim por diante, de uma forma estranhamente exaltada. Contra pessoas como os filmes de Goebbels, imagens de ódio do inimigo e dos heróis. Tio Rommel com a família, um general moderno, um carreirista como Goebbels. Goebbels foi o primeiro a transformar Rommel em um ídolo. Vitórias são a melhor propaganda. No rastro delas, o ceticismo de Goebbels sobre uma guerra em duas frentes desapareceu rapidamente. Ele passou a acreditar firmemente no gênio de Hitler, afastou todas as suas dúvidas. O civil, sem serviço militar, desempenha o papel de comandante que ele quer ser, mais soldado do que seus próprios soldados na Segunda Guerra Mundial. Ele tentou compensar tudo o que havia sido negado a ele no início de sua vida. Seu grande momento, um ponto crucial em sua carreira, chegou em junho de 1940. Desta vez, ele estava completamente informado, com todos os detalhes em mãos, e desta vez tinha um hino cuidadosamente preparado, pronto para ser entoado. O Ministério do Reich para Esclarecimento Público e Propaganda. Desta vez, ele estava prestes a declarar guerra. A invasão da União Soviética. Hitler alegou que Moscou estava conspirando com a Grã-Bretanha contra a Alemanha. Alemanha! Uma guerra de aniquilação disfarçada de luta pela liberdade. Goebbels estava em seu elemento. Ele vendeu o ataque, a guerra de agressão, como uma medida preventiva. Não deixe a verdade atrapalhar uma boa história. O ato decisivo do Führer antecipou a tempestade mongol que tudo destruiria. Essa campanha de ódio revelou o verdadeiro rosto do Dr. Goebbels, um Herrenmensch complexo e obstinado. O massacre. Enquanto o nacionalsocialismo inaugura uma nova concepção e formação da cultura europeia, o bolchevismo é a luta de morte do submundo internacional liderado pelos judeus contra a cultura. Ele se defende com grande determinação e resiliência, demonstrando uma capacidade inabalável de proteger seus próprios interesses e sua integridade. A sombra persistente do empurrão, ou seja, a influência ou a consequência de uma ação anterior, ainda está claramente presente, pairando sobre a situação e afetando as percepções e as decisões atuais de forma significativa. À medida que o assassino planeja, a execução é realizada. Agosto de 1940. Estou começando a me envolver ativamente na questão judaica. Como o Führer me permitiu introduzir e sinalizar para os judeus, acho que serei capaz de implementar as reformas necessárias muito rapidamente. E tudo isso sem documentação legal. Se este distintivo for usado por todos, logo eles não ousarão mostrar seus rostos e nossos centros urbanos ficarão livres deles.
Naturalmente, ergo o nariz com a sensação de vejam só, é assim que a judia se parece. Não é mesmo? E isso é bastante cansativo. Ainda mais porque, é claro, havia pessoas que me olhavam com ódio. E também havia pessoas que me olhavam de forma amigável. E havia até pessoas que, secretamente, no meio da confusão do metrô ou do bonde, colocavam algo no meu bolso. Algo que eu não podia receber como judia. Então isso foi realmente uma distinção terrível, não é mesmo? Isso lembra a Idade Média, quando também faziam isso com os judeus, não é mesmo? E eu realmente acredito nisso. Isso tem muito a ver com ele, com a deficiência dele. Ele também chamava a atenção. Teria sido muito imprudente se, antes de tomarmos o poder, já tivéssemos explicado exatamente aos judeus o que pretendíamos fazer com eles. Isso foi muito bom. Foi muito bom e conveniente que pelo menos uma parte dos judeus pensasse: ah, não vai ser tão ruim assim. Eles falam muito. Mas ainda vou ver o que eles vão fazer. Goebbels só se sentiu verdadeiramente e completamente à vontade com a questão dos judeus quando foi finalmente iniciado nos planos secretos de Hitler e, após uma cuidadosa consideração, aprovou-os plenamente. Em 29 de março de 1940, os judeus estavam sendo deportados para o leste, a partir do nosso território na Polônia. Não vou descrever aqui o procedimento de Bark, que é pouco utilizado. Resta muito pouco dos judeus dos bosques. Falando grosseiramente, pode-se dizer que 60% devem ser liquidados e apenas 40% podem ser usados para o trabalho. Os judeus estão recebendo seu castigo. Pode ser bárbaro, mas eles merecem totalmente. Eu nem sei se ele realmente tinha a intenção de tornar os judeus cidadãos de segunda classe. Ele realmente queria esmagá-los com suas palavras. Quanto mais palavras substituíram as armas impactantes em declínio depois de Stalingrado, um ponto de virada crucial na guerra, o novo slogan que emergiu com força e clareza era a prontidão inabalável para fazer sacrifícios. Agora, a mensagem transmitida era de profundo e absoluto respeito, um sentimento que permeava todas as esferas da sociedade. Teung. O judaísmo é um fenômeno verdadeiramente infeccioso e altamente contagioso. A Alemanha, de qualquer forma, não tem a intenção de se submeter a essa ameaça judaica, mas sim de enfrentá-la a tempo, se necessário, com a eliminação completa e radical do judaísmo. Extermínio do gelo. Ele deixou escapar a verdade, Goebbels, no Palácio dos Esportes. Ele queria publicidade. Aprovação para uma guerra total no lar. A França também. O auge de seus discursos mostra como tomar liberdades para agir. Um povo levado à loucura. Outros afirmam que o povo alemão não está realmente a favor das medidas de guerra total do governo. Ele não quer a guerra total dos ingleses, mas sim a capitulação. Enquanto isso, até mesmo entre o público foi incitado que, em primeiro lugar, mulheres e crianças inocentes fossem feridas e o corpo do povo, e que nossa pátria alemã fosse coberta de bombas. E isso, é claro, já havia aumentado a fúria também entre o público. E quando então começaram as perguntas e a gritaria teve início, aquilo já não era mais controlável. Ficamos tão profundamente chocados com o fato de ser realmente possível levar aquele imenso Sportpalast, que estava lotado até explodir, a um tal frenesi de entusiasmo e paixão que nos deixou verdadeiramente impressionados. Diante dessa pergunta, vocês querem a guerra total? Sim, sim, aqueles gritos, e foi uma experiência horrível para nós, ficamos paralisados, e alguém do grupo que estava conosco disse: batam palmas, vocês têm que bater palmas, vocês têm que bater palmas. Se for realmente necessário, ainda mais total e radical do que aquilo que podemos sequer imaginar hoje em dia.
Eu não conseguia imaginar o que poderia ser ainda mais total. Se você não consegue dormir nem comer nada e todos os homens estão mortos e a população civil também. Não consigo imaginar que isso possa melhorar. Já era terrível o suficiente. Holy and Sturmricht, two prominent figures, are central to this discussion. Que sob o imponente túmulo do Die Bild, o que o aquecimento total, um fenômeno avassalador, causou. Os homens, em sua desesperada tentativa, logo descobriram com clareza que ninguém poderia escapar do chamado inevitável. A tempestade de fogo, que há muito havia retornado para nós, era uma força avassaladora e implacável. Ela foi acesa pela primeira vez nas cidades alemãs, com mortes incontáveis e uma destruição generalizada. Ela prosperava de forma incontrolável. Não havia crise ou obstáculo que pudesse detê-la. Os 5 novos e essenciais ramos de como levantar o ânimo em queda, especialmente quando não havia vitórias significativas para oferecer, tornaram-se cruciais. Restava apenas paciência e perseverança. Pelo menos ele ainda estava lá para mostrar seu rosto nas ruas. Ao contrário do que Hitler fazia em público, Goebbels alimentava as esperanças americanas. Em privado, ele duvidava profundamente que, se houvesse uma reviravolta significativa, ela não seria de forma alguma total. Para ele, o comandante em chefe ainda ameaçava seriamente os planos de seus estrategistas amadores e inexperientes. A influência de Goebbels era mínima. Eu vi centenas de vezes esse homem voar para o quartel-general do Führer com grandes planos e depois voltar como um pequeno poodle encharcado. Ele só tinha a característica de conseguir se recuperar dessas situações. Não, eu realmente acho que seu papel é muito superestimado. Goebbels, o ministro da propaganda nazista, estava ao lado de Hitler, o ditador, enquanto a poderosa força do Exército Vermelho Soviético, RS, esmagava a rainha em Berlim, um evento crucial. O servo devotado agora conquistava o total favor de seu mestre como planejador geral e responsável pela mobilização da guerra total. Goebbels mandou seus homens por toda a Alemanha, em cada canto e recanto, para encontrar ainda mais pessoas, mais e mais indivíduos, para forçar a guerra. Ele conseguiu isso pouco antes do fim. Os últimos remanescentes, os derradeiros, que ainda podiam ser encontrados e mobilizados. Apenas para salvar assassinos. Agora, finalmente, havia homens velhos, ricos e poderosos, e também garotos jovens e inexperientes. Ele, de fato, poderia suportar ser um soldado corajoso e dedicado, mas o arsenal estava completamente vazio, e em vez de armas maravilhosas e eficazes, havia apenas mentiras desesperadas e enganosas. Cada divisão que agora já se envolveu em pequenas ofensivas e que nas próximas semanas e nos meses vindouros entrará em grandes e decisivas ofensivas, irá para essas batalhas cruciais como se estivesse a participar de um culto religioso com uma devoção e um fervor inabaláveis. E um grito de vingança surgirá de suas gargantas diante do qual o inimigo empalidecerá. Sempre saí fortalecido, em minha opinião, em minha convicção de que estamos travando uma guerra, que também venceremos, sempre um pouco mais confiante. Pois ele disse aquilo que outros já haviam nos dito antes, seja na juventude hitlerista ou em encontros como esses. Ele então confirmou isso para nós. E como ele também disse isso, então deve ser verdade. De certa forma, éramos bastante unilateralmente crédulos. Se, porventura, um milagre verdadeiramente extraordinário e inegável acontecer apenas uma única vez, então, de forma quase instantânea e com uma clareza impressionante, um número imenso de pessoas, talvez até milhares ou milhões, certamente perceberá e reconhecerá a magnitude e a singularidade desse evento milagroso. É precisamente por essa razão fundamental, pela ampla e coletiva percepção de sua ocorrência, que nós, como sociedade, o designamos e o celebramos como um autêntico e genuíno milagre, e com uma convicção profunda e inabalável que reside no âmago do meu ser. Eu sei, com absoluta certeza e sem sombra de dúvida, que os nossos caminhos se cruzarão novamente, que nos encontraremos de novo,
em algum momento futuro, sob circunstâncias que, embora ainda desconhecidas, serão igualmente significativas e predestinadas. Assim terminou a nossa visita à frente de batalha em Lubaia, uma experiência verdadeiramente marcante e inesquecível para todos nós. As pessoas esperavam uma performance de Goebbels e o mais interessante é que esse homem foi inteligente o suficiente para não usar a palavra vitória final. A mentira usa a verdade para torná-la crível. Que ele ousa vir aqui, por assim dizer, e dizer que você tem que fazer sacrifícios, não. E tudo depende do seu comprometimento. Não posso lhe garantir nada, não posso lhe prometer nada. Essa loucura. Abozev, nunca conheci nada diferente. It was Troissard. Da Alemanha não deve ser quebrado nem jogado fora. Não apenas seus homens e mulheres, mas também seus filhos são heróis. Em suas últimas horas, você ainda teria a juventude pronta para a batalha e a morte. Aquele era realmente um homem feroz. E ele tinha parte da culpa por tudo. Se ele não tivesse feito essa propaganda tão bem e envolvido as pessoas dessa forma, talvez muitos já teriam mudado de ideia antes. Mas a guerra perdida foi pintada nas cores mais sombrias. Todos nós seremos escravos. Ou seremos completamente exterminados como povo, ou seremos escravos. Trabalharemos apenas para os russos, os americanos e os ingleses. Não temos mais o direito de existir no mundo. Então temos que nos defender. Foi mais ou menos assim. E isso realmente manteve as pessoas lá dentro. Total Ring Plan with the addition of some extra details and information. Em vez disso, trabalharíamos duro e lutaríamos até o último suspiro, porque permitiríamos que o inimigo ocupasse as terras alemãs e impusesse sua vontade sobre nós. Isso significa que Berlim se tornou uma cidade de linha de frente. A tempestade mongol será e deve ser quebrada nas muralhas da nossa cidade. Provocadores ou estrangeiros insubordinados devem ser imediatamente detidos ou, melhor ainda, neutralizados. Naturalmente, permaneço em Berlim com meus colaboradores. Minha esposa e meus filhos também estão aqui e permanecerão aqui. Ele havia falado talvez por 5 minutos. Então, um projétil de artilharia pesada atingiu o jardim da casa. A explosão foi tão forte que não apenas todas as janelas da minha sala se quebraram e voaram sobre a nossa mesa, mas também pedaços da parede e argamassa. E eu vi como ele pegou o seu manuscrito assim e continuou lendo, enquanto com a mão direita soprava o pó, os cacos de vidro e a argamassa do manuscrito, sem se deixar incomodar de forma alguma. Com os soldados de Stalin já no coração de Berlim, no bunker de Hitler, Goebbels estava mais próximo de seu mestre do que nunca e estava desesperado para segui-lo até a morte. De repente, Goebbels entrou e eu realmente fiquei abalado com sua aparência. Ele estava pálido como um cadáver, com lágrimas nos olhos, e então veio até mim. Aparentemente, não havia mais ninguém ali a quem ele pudesse abrir seu coração. De qualquer forma, ele disse: Frau Jung, o Führer quer que eu o deixe, que eu fique em Berlim, que eu assuma uma função no futuro governo, mas eu simplesmente não posso fazer isso. Ele estava completamente desesperado, porque realmente se via como o seguidor mais fiel e acreditava que não havia prova maior de sua lealdade do que morrer com Hitler. Isso levou ao assassinato do E em casa Goebbels. Olá, garoto Brodker. É claro que houve um drama no porão quando disseram que as crianças ficariam aqui. Vieram mulheres, funcionárias da cozinha, funcionárias do escritório. Elas vieram e imploraram de joelhos a senhora Goebbels pelas crianças. Sim, e então chegou o dia em que a senhora Goebbels preparou as crianças para a morte, porque todas estavam vestidas de branco, com os cabelos penteados, e então elas foram levadas embora.
ambiente, vejo Goebbels esfregando as mãos. E quando uma música terminou, ele anunciou uma nova música. Marchamos por toda Berlim. Ele anuncia, lutamos por Adolf Hitler. E esse, marchamos por toda Berlim. Você tem que imaginar isso. Isso foi algo tão macabro, tão lamentável. E então pensei comigo mesmo, esse agitador não sossega nunca.